Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal do Conselho Espírita Internacional, aqui no YouTube. E é com uma imensa alegria a gente poder continuar com vocês o nosso programa, o ciclo de estudos da mediunidade. Já anunciamos previamente, mas gostaria de lembrar que esta é uma iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI e dedicado ao aprendizado sério, sequencial e responsável da mediunidade no movimento espírita. Hoje estamos continuando nessa nossa jornada que segue semanalmente, sempre às terças-feiras. O horário são os horários, né, são 17 horas Brasília, 15 horas em Nova York, 21 horas na Europa Central, e convidamos você a verificar o horário em seu país. Lembrando que durante todo o programa vocês verão na tela um QR Code, a qualquer momento vocês podem enviar suas perguntas acessando o código com seu celular. E também pode mandar suas perguntas pelo chat do canal, e para quem for assistir durante a semana, ou até mesmo revisar o conteúdo, fiquem à vontade de usar o mesmo QR Code para suas dúvidas chegarem até nós. Essas perguntas serão organizadas e respondidas no episódio a seguir. Lembrando a todos que o estudo será todo conduzido pelo nosso companheiro Jacobson Trovão, expositor, pesquisador e trabalhador da Federação Espírita Brasileira e na área de estudo e prática da mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Pois é, hoje o Jacobson iniciará o tema Êxitos e Fracassos na Mediunidade. E antes de passar a palavra ao nosso querido Jacobson, lembre-se de enviar suas perguntas. Jacobson, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Olá, é uma alegria estarmos aqui juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da mediunidade pelo Conselho Espírita Internacional na área da mediunidade, do estudo e prática da mediunidade. Este ciclo de estudos visa recapitular aspectos importantes de O Livro dos Médiuns, clareando o entendimento com as observações, as análises de benfeitores espirituais que efetivamente interpretam o pensamento de Allan Kardec. E depois que nós estudamos nos programas anteriores a faculdade mediúnica nas suas diferentes expressões, na ação psíquica e orgânica ou psicofísica, que essa faculdades que se manifesta através da glândula epífise no nosso organismo, vamos agora analisar alguns aspectos relativos à prática mediúnica efetivamente. Allan Kardec faz uma abordagem muito interessante no item 216 de O Livro dos Médiuns, exortando os médiuns a uma atenção quanto ao desempenho da sua tarefa no momento em que se encontra durante o seu desenvolvimento mediúnico. Allan Kardec fala da faculdade mediúnica como oportunidade de contato com os benfeitores espirituais, mas alerta, e eu vou ler para que apreciemos a análise do codificador. Diz Allan Kardec, como disse no item 216 do Livro dos Médiuns: suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium
escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama médium feito. Seria grande erro de sua parte crer-se dispensado de novas instruções, pois apenas terá vencido uma resistência material. É aí que começam para ele as verdadeiras dificuldades, que vai precisar cada vez mais dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Se pretender voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos que buscarão explorar a sua presunção. O tema de hoje se refere aos êxitos e dificuldades que se encontra na atividade mediúnica. E esse alerta de Kardec é extremamente interessante quando ele coloca que depois que o indivíduo desenvolveu a mediunidade, e ele pontua muito bem, no sentido de que chega um momento em que a faculdade está realmente desenvolvida, no sentido da fluência da manifestação mediúnica através do indivíduo. Então, ele já psicografa com facilidade, ele já entra em transe sem maiores dificuldades, o transe mediúnico, ele tem a clarividência, a clareaudiência, a possibilidade do desdobramento. Então, chega um momento realmente em que há uma estabilização e aquela fase inicial do chamado desenvolvimento mediúnico, ele se completa. Embora façamos um parêntese, que a faculdade mediúnica em si, como faculdade humana, ela está em permanente desenvolvimento no sentido amplo da expressão. Nós não vamos desenvolver a mediunidade numa só encarnação, enquanto nos referimos a potenciais psíquicos avançados, de percepções espirituais mais ampliadas, e aí tratamos da generalidade da população. Então, a mediunidade não se desenvolve numa encarnação só, como ela vem desenvolvendo ao longo do tempo. Esse, aliás, é o pensamento do espírito Bezerra de Menezes, através da médium Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos num permanente desenvolvimento psíquico. Em outras palavras, num processo de espiritualização. Mas a prática mediúnica em si, daquele indivíduo que reencarnou com o compromisso da psicografia, da psicofonia, com o passar do tempo, o exercício semanal dá a ele estabilidade. Mas Kardec adverte que é nesse momento em que o indivíduo se considera pronto, é que começam as maiores dificuldades. É que surgem os maiores obstáculos, as 1000 armadilhas. E que o indivíduo deve ficar mais atento para, inclusive, estar em estudo permanente, quando ele diz aqui que vai precisar cada vez mais dos conselhos da prudência e da experiência. Ou seja, o indivíduo, ele fisiologicamente, podemos dizer assim, está apto ao transe, mas numa dinâmica psíquica, moral, psicológica, espiritual, ele está num momento de enfrentamento de uma tarefa que é eminentemente espiritual e sobre a qual ele não detém controle. Ele controla a sua faculdade, mas, através da sua faculdade,
Manifestam-se espíritos variados e a sua mente entra em contato com espíritos variados. E por mais que o indivíduo tenha um autocontrole, isso se adquire, ele está sempre à mercê de influências psíquicas variadas. Porque você não para de pensar. No ato de pensar, no momento em que se pensa, você estabelece um fluxo de pensamento que vai encontrar um pensamento semelhante, estabelecendo a sintonia. Então, ao pensar, nós criamos a sintonia porque emitimos, irradiamos as ideias, podemos dizer assim. Então, nossa mente está sempre em contato com outras mentes, embora mantenhamos a nossa individualidade. E é esse momento em que a pessoa se considera segura de si, é que ela deve ter mais vigilância. Porque é aí que começam as grandes dificuldades, no sentido de que a tarefa cotidiana do médium implica numa observação contínua dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus anseios, e ele não pode esquecer de que ele precisa progredir na atividade que realiza. Ele precisa se espiritualizar. Mas o que se observa comumente é o contrário. A pessoa faz os estudos iniciais, faz ali aquele momento, né, de estudo para o desenvolvimento da mediunidade, depois para. E aí não estuda mais, porque ele acredita que não precisa estudar mais, que ele já está pronto. Outras pessoas desenvolvem a mediunidade sem nem estudar. E por que isso é possível? Porque a faculdade mediúnica ela é orgânica. Nós vimos nos programas anteriores que a pessoa ela é preparada na vida espiritual para os contatos psíquicos espirituais. Muitos preparados para o transe psicográfico ou psicofônico. Então, uma vez que o seu organismo perispiritual, que vai organizar o corpo físico, está adequado ao transe, para o indivíduo entrar em transe, não tem maiores dificuldades. Porque ele está psiquicamente organizado para isso e neurofisiologicamente organizado para esse momento de intercâmbio mediúnico. É por isso que a pessoa não precisa estudar. Aliás, a pessoa não precisa nem ter moralidade para trabalhar na mediunidade. Kardec, inclusive, ele é muito preciso. Ele diz que o desenvolvimento da mediunidade não tem nada a ver com a moral, porque é uma faculdade orgânica. E nós vimos que a expressão neuropsíquica espiritual da mediunidade, centrada na glândula pineal, no centro de força coronário, permite que o indivíduo entre em contato lucidamente com a dimensão espiritual, porque tem um arcabouço psíquico organizado, adaptado para essa função. Então a pessoa ela entra em transe sem maiores dificuldades. Mas o problema, a questão relevante aí nesse contexto, não é como se trabalha, o quanto se entra em transe, qual a sua facilidade para a prática mediúnica, mas quais conexões psíquicas o indivíduo estabelece nessa prática mediúnica. Ou seja, é a qualidade do seu trabalho que interfere no processo. E essa qualidade do trabalho, no sentido amplo da expressão, se refere ao conhecimento e à transformação moral, que dá a ele base para atrair a presença
de bons espíritos que passarão a conduzir a sua mediunidade. Senão ele será conduzido por espíritos mistificadores. Daí Kardec dizer das 1000 armadilhas, indicando que o indivíduo precisa estar atento a essas armadilhas, que se coloca no caminho e que o indivíduo, embora tenha se preparado, assumido um compromisso na vida espiritual para a tarefa, chega aqui e falha. Porque adquire um excesso de confiança. Aliás, nós encontramos dois extremos, né? Quando se fala em prática mediúnica. Existe aquele grupo dos indiferentes, que querem fugir totalmente da atividade mediúnica, que negam a mediunidade em si, que rejeitam, que gostariam de não ser médium, que gostariam de deixar essa atividade, inclusive alguns até pedem. Já vi isso acontecer, pessoa pedir em alguma instituição espírita que tire dele a mediunidade, como se isso fosse possível, uma vez que é como a pessoa estaria pedindo assim, você tire os meus olhos, você tire a minha audição. Não é possível, porque a mediunidade faz parte da estrutura psíquica da pessoa. Então nós temos num lado, num extremo, os indiferentes. E do outro lado, os místicos. Aqueles que têm excesso de confiança, que tudo ele precisa consultar os espíritos, que tudo ele atribui à interferência espiritual na sua vida, que os problemas que a pessoa tem é culpa dos obsessores. Então, a pessoa, ela passa a viver uma vida em que ela tem uma má leitura, digamos assim, das suas relações com a dimensão espiritual, com o plano espiritual, e se torna excessivamente mística. E aí, por falta de conhecimento, cria práticas mediúnicas estranhas, modismos, novidades. Então, nós encontramos no ambiente espírita, junto à prática mediúnica, nos mais diversas localidades, pessoas que estão lidando com esses dois extremos, o grupo dos indiferentes e o grupo dos místicos, que já percebe a mediunidade em si, mas explora, tem excesso de confiança, a todo instante está mediunizado, tendo vidência, como se fosse um porta-voz da espiritualidade permanentemente, está sempre revelando que está vendo isso, alguma coisa, às vezes até criando medo nas pessoas, ou a indiferença, ou a incredulidade, porque a pessoa é excessivamente mística. Todos os dois extremos denotam ausência de conhecimento, falta de estudo. Como colocam os orientais, o equilíbrio está no caminho do meio, né? Nem a indiferença e nem o misticismo. Mas sabendo que nós estamos, sim, em contato permanente com os espíritos. Mas devemos estar no controle da situação, sem excessos, mas também sem negacionismo, de que a mediunidade não interfere na nossa vida, e que a pessoa vive muito bem sem ela. Seria o mesmo que dizer, a gente vive muito bem sem enxergar, sem a capacidade, não é? Digamos assim, se lhe fosse retirada a capacidade visual. Então, por um mecanismo, não, vou tirar aqui minha capacidade táctil, né? Seria uma negação, isso é impossível. Então, essa negação da mediunidade como a supervalorização são extremos, perturbadores na existência do indivíduo, né? Então, o necessário, a segurança
da prática mediúnica está exatamente o indivíduo saber das suas limitações, sem a vaidade, sem a supervalorização das suas percepções, sem a autoexploração das suas percepções, que muitas vezes gera exibicionismo e perturbação para a própria pessoa. Por isso é que Kardec fala que quando o médium escreve com facilidade ou entra em transe com facilidade, e ele usa uma expressão aqui, o que se chama de um médium feito, seria grande erro de sua parte crer-se dispensado de novas instruções. Então é um momento muito delicado, e é exatamente aí que a pessoa deixa de lado as novas instruções. E ele coloca que as verdadeiras dificuldades, porque no início do desenvolvimento ele está tateando as percepções psíquicas. Depois que ele já está na plenitude delas, aí ele tem que ter maior cuidado para não se desequilibrar. E é exatamente aí que a pessoa começa as aventuras na mediunidade, criando sistemas, ideias, opiniões próprias. Pode até se criar ideias próprias, mas não pode dizer que são ideias espíritas. Porque, para que o médium atue na condição de médium espírita, ou seja, aquele que segue a doutrina espírita, ele precisa ter, na sua prática, concordância com os princípios trazidos pelos espíritos superiores através de Allan Kardec. Porque nós não podemos esquecer isso. Às vezes a gente fala muito, Kardec, no livro dos médiuns, Kardec diz isso, Kardec diz aquilo. Na grande parte do livro dos médiuns, não é Kardec que está falando. Ele deixa muito claro, são os espíritos que estão falando. Então, as orientações que nós temos no livro dos médiuns, por exemplo, acerca da atividade mediúnica, da vigilância, do equilíbrio, da moralidade, são preceitos de alta espiritualidade, que Kardec teve a habilidade de anotar e de trazer para o êxito da atividade mediúnica. Porque não basta que o indivíduo tenha se preparado na vida espiritual. Ele precisa agora ter o esforço para concretizar o planejamento que ele fez ainda na vida espiritual. Então, nós temos uma fala muito interessante de Allan Kardec, aí num discurso que ele fez na Viagem Espírita de 1862, que está na Revista Espírita. Ele fala algo muito importante em relação ao estudo espírita e à prática do espiritismo, incluindo aí a mediunidade. Ele diz assim: está provado que o espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que não o compreendem absolutamente. E mesmo pelos inimigos declarados. É de notar-se que os que o compreendem mal geralmente têm a pretensão de o compreender melhor que os outros. E não é raro ver neófitos que, ao cabo de alguns meses, pretendem dar lições àqueles que adquiriram a experiência em estudos sérios.
E conclui: tal pretensão, que denuncia orgulho, é uma prova evidente da ignorância dos verdadeiros princípios da doutrina espírita. Então, esse alerta de Kardec é extremamente importante para que a nossa prática mediúnica seja segura e concorde com o ensinamento dos espíritos superiores. Quando ele coloca aqui que o espiritismo, ou seja, a propagação da doutrina, o seu desenvolvimento, está bloqueado muito mais pelos que compreendem mal. E a pessoa compreende mal porque estudou pouco, porque interpretou segundo a sua opinião própria, porque não buscou uma pesquisa mais ampla junto a obras seguras, consagradas, para que ele pudesse ter uma visão clara do que é a doutrina espírita. E a gente vê muito isso. Pessoas que estudam pouco estabelecem críticas sistematizadas ou práticas que ele acredita que somente por estar lidando com os espíritos que aquela prática é espírita, e não é. Porque o espiritismo não criou a mediunidade. O fenômeno mediúnico não é exclusividade dos espíritas ou dos centros espíritas. Nós encontramos em todos os lugares. E cada um faz uma leitura muito própria da prática mediúnica. Por isso nós temos práticas mediúnicas diversificadas. Mas a prática mediúnica será espírita se ela estiver de acordo com os postulados espíritas. E aí ele fala desse orgulho, né? É uma forma de orgulho, interessante essa análise que ele faz aqui. Os que o compreendem mal geralmente têm a pretensão de o compreender melhor que os outros. Então acha que sabe mais. Muito mais do que aqueles que já estão estudando há muito tempo. E aí estabelece, às vezes, até um conflito. Por um erro interpretativo, em função de pessoas ou de opiniões que se baseia em 2 ou 3 livros e que não se tem uma visão mais segura do que é o espiritismo. É por isso que existem práticas mediúnicas que não são espíritas. Como disse, não basta estar mediunizado para dizer que você é espírita. Você está mediunizado, isso é um fenômeno da natureza. As manifestações mediúnicas são fenômenos naturais. O intercâmbio mediúnico é um fenômeno da natureza. Não foi criado. O que o espiritismo vem é estudar esse fenômeno para que o indivíduo progrida dentro do seu desenvolvimento de espiritualização numa prática mediúnica eficaz. Daí a maior causa de queda: a ausência de conhecimento, a ausência de bom senso, a ausência da chamada lógica espírita ou raciocínio lógico espírita. O que é o raciocínio lógico espírita? É o desenvolvimento de uma capacidade crítica e autocrítica, da observação do fenômeno, a partir dos postulados, das teses, dos elementos, dos conceitos espíritas, do conteúdo espírita que a pessoa passa a conhecer, a meditar. E aí, quando ela se depara diante de um fenômeno, ela pode raciocinar, porque, por exemplo, não basta o médium vidente ver os espíritos. Ele tem que saber, ele tem que ter capacidade de interpretar o que ele está vendo. Não basta um médium estar em contato psíquico com o espírito. Ele tem que ter uma capacidade interpretativa do pensamento do espírito. Senão ele mistura
as opiniões próprias e não identifica a natureza do espírito, se ele é elevado ou não, e ele cai na armadilha, nas 1000 armadilhas que Kardec menciona. Porque falta o raciocínio lógico espírita. Por isso é que se vê tanto na prática mediúnica, exercícios mediúnicos são mediúnicos. A pessoa até está, muitas vezes, com boa vontade, mas está sendo enganada. Porque ela não opõe resistência por ausência de conhecimento. Então a pessoa, ela fica vulnerável. E quando esse espírito, ainda mistificador, muitas vezes obsessores mistificadores, aproveita dos vícios morais que o indivíduo traz, da vaidade, do orgulho, da prepotência, do personalismo, aí realmente a pessoa entra num processo de fascinação muito grave que pode comprometer a sua existência inteira. Por isso é que Kardec aqui faz uma observação, aqui ainda retornando ao livro dos médiuns, no item agora 217, ele diz assim: como os espíritos não estão constantemente às suas ordens, os médiuns correm o risco de serem enganados por mistificadores. Ou seja, como os espíritos elevados não estão constantemente à mercê dos espíritos, os médiuns correm o risco de serem enganados por mistificadores. É o que eu coloquei. Os extremos, né? Dos indiferentes e dos místicos. Os místicos são esses enganados pelos mistificadores. Porque os espíritos elevados nem sempre estão às nossas ordens. São muito organizados. Por isso que tem que tomar cuidado de você não marcar a hora para espírito manifestar. Ou estar sempre à disposição para dar essa ou aquela orientação. Sem as condições seguras da prática mediúnica. E aí Kardec faz a seguinte observação, ainda completando esse raciocínio de que os espíritos superiores não estão constantemente às nossas ordens. Ele diz assim: é bom que adotem, para evitar esse mal, o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento. Então, quando o médium foge desse processo, ele entra no risco de falha na sua tarefa. Vem preparado, tem um arcabouço psíquico notável, é médium de potencialidades amplas, muitas vezes autênticos de destaque, mas se deixa levar pela ausência de estudo a ideias próprias. Então, quando Kardec diz aqui que os espíritos não estão às nossas ordens, que nós temos que ter hora para trabalhar com eles, é porque foram os próprios espíritos superiores que disseram isso. Não é? Além disso, continua Kardec, os espíritos que os queiram auxiliar os médiuns, estando prevenidos do horário das reuniões, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Por isso que o conhecimento gera segurança da atividade mediúnica. E muitas vezes a pessoa, porque ela tem facilidade de comunicação psíquica, ela fica como que no estado mediúnico permanente.
nesse, nessa ostensividade, muitas vezes, e não tem a vigilância do autocontrole. Os extremos. O caminho do meio é da segurança, ou seja, a pessoa trabalhar na mediunidade, saber dos valores mediúnicos, do intercâmbio mediúnico, da autenticidade da manifestação, mas trabalhar com segurança. Sem indiferença do negacionismo ou sem a vaidade da pretensão, não é? Daquela ideia de que tem uma supremacia sobre os espíritos, que os espíritos estão às suas ordens, os espíritos superiores não estão às nossas ordens. Esse é um aprendizado que todo médium deve ter, para que ele avance na atividade mediúnica. Eu trouxe também para os nossos estudos, né, desse tema tão importante, que se refere aos êxitos e às dificuldades que o médium enfrenta no exercício mediúnico, um trecho do livro Os Mensageiros, que nós estamos estudando algumas partes desse livro, e é um livro que nós indicamos a leitura, todo grupo mediúnico precisa estudar Os Mensageiros. Claro, além do livro dos médiuns, né? Nós estamos, assim, colocando como estudo complementar. Sobretudo os primeiros capítulos, que eu estou pensando um ponto aqui, outro ali, mas é um livro muito importante, porque ele tem uma revelação única. É a única obra que trata dessa realidade espiritual, da preparação do médium, e ele entra também num âmbito de análise dos fracassos do médium. Mas é muito interessante como André Luiz constrói essa obra, através da psicografia de Chico Xavier. No capítulo 6 do livro Os Mensageiros, ele reproduz uma palestra que eu achei fantástica, super atual. O preletor é apresentado no livro como Telésforo, o nome desse elevado mentor lá que André Luiz coloca. Então, ele faz uma palestra para os candidatos à reencarnação na condição de médiuns ostensivos. E nesse livro ele fala de médiuns e dirigentes de reunião mediúnica, ou chamados dialogadores, e na época, esse livro é de 40, da década de 40, usava-se a expressão doutrinador. O próprio André Luiz, num livro adiante, o livro Desobsessão, ele substitui a palavra doutrinador para médium esclarecedor. E Emmanuel fala do assunto também no livro Consolador, quando ele diz que doutrinador é aquele que doutrina, quando, na verdade, quando você conversa com o Espírito, você leva o Evangelho, você evangeliza. É completamente diferente de você querer impor uma ideia doutrinária, de você levar o socorro, o consolo, na visão do acolhimento do Evangelho de Jesus. Mas ele usa, nesse livro ainda, foi a segunda obra psicografada por Chico, André Luiz respeita muito o momento cultural, porque a palavra que se usava na época era doutrinador, né, para os dirigentes da União Mediúnica. Então, André Luiz respeita isso, e só devagarinho é que ele vai inovando e trazendo outra visão para médium esclarecedor. Nós vamos ter um programa que a gente vai falar sobre o médium esclarecedor, mas é a atividade do dirigente da reunião, que é eminentemente mediúnica também. Ela é mediúnica. O dirigente da reunião mediúnica, ele é médium. Ele é médium e exercita a intuição e a inspiração quando está conversando com o espírito. Por isso é que não é uma mera doutrinação, mas é um trabalho mediúnico. E é importante que os médiuns vejam isso.
que nem sempre os dirigentes de reunião mediúnica se veem na condição de médios. Mas é preciso ampliar essa visão também, nesse sentido, porque eles foram preparados, e André Luiz deixa muito claro esse preparo para que ele tenha condição de dirigir a reunião mediúnica. Então, eu trouxe aqui um trecho dessa preleção do elevado benfeitor espiritual, que estava como que ali, levando os candidatos à mediunidade a uma reflexão do que eles enfrentariam após a encarnação, o momento que eles estavam vivendo, se preparando para uma nova encarnação na condição de médium, levando em conta que muitos daqueles que estavam ali assistindo a palestra já tinham sido médios em vidas passadas e faliram, estavam tendo uma segunda oportunidade. Porque, se os companheiros se recordam, em programa anterior, nós mencionamos que basicamente tem duas naturezas de pessoas que se candidatam ao preparo no centro de mensageiros para reencarnar como médium, né? Pessoas que nunca trabalharam em mediunidade, que querem ter essa experiência, ou pessoas que falharam na atividade mediúnica. É claro que nós temos um terceiro grupo, que é dos missionários, mas esse foge totalmente a esse padrão, porque são espíritos já bastante evoluídos, que reencarnam com tarefas específicas. Foi o caso de Chico Xavier, de Valdo Franco e outros médiuns, às vezes médiuns anônimos, viu? Que não tiveram assim grande conhecimento, mas eu particularmente tive a oportunidade de conhecer médiuns missionários que não ficaram conhecidos do grande público, mas que fizeram um trabalho excepcional durante a sua jornada na Terra. Então, médiuns, há essa terceira categoria, mas é a menor parte, é a dos missionários. A maior parte é dos médiuns que querem, das pessoas que nunca tiveram uma reencarnação como médio, que querem ter essa oportunidade, ou outros que já faliram, uma grande parte daqueles que faliram. Então, Telésforo, o mentor, ele vai falar exatamente da causa dos desastres mediúnicos, do fracasso, podemos dizer assim, na mediunidade, da pessoa que vem com planejamento e chega aqui, depois que reencarna, não consegue cumprir esse planejamento. Ele toca nesse assunto. Por isso, esse tema ele é muito importante para todo trabalhador da mediunidade, ou servidor da mediunidade. Que é uma reflexão. Ele começa, a certa altura da palestra, ele diz o seguinte: a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Só essa frase já traz uma reflexão muito profunda. A causa geral dos desastres mediúnicos é a falta de compromisso com a atividade mediúnica, a falta de responsabilidade. E a recordação do dever a cumprir. Ou seja, ele teve todo um preparo, mas quando reencarna, ele foge disso. E a pessoa vai dizer, mas como é que eu vou lembrar do meu dever a cumprir? Ele surge na vida da pessoa, espontaneamente. A mediunidade fica clara, fica ostensiva, a oportunidade do trabalho chega, mas a pessoa foge da responsabilidade. Ou cai no outro extremo, que nós estamos analisando aqui no nosso estudo, não é? Parte para a vaidade de se supervalorizar na mediunidade. E o mentor continua dizendo assim: quantos de vós, André que tinha uma palestra, um público enorme, quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores
que buscaram auxiliar-vos, condoídos do vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia, do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica. E aos interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Este trecho é fabuloso. Merece realmente uma reflexão quando ele coloca as causas da queda na atividade mediúnica. Se você bem observar, que nós acabamos de ler aqui, ele coloca no comportamento do indivíduo, no orgulho, na vaidade, nos vícios morais, na prepotência, a causa da queda do médium. E eu li, depois os companheiros vão poder ler com mais calma, porque é um discurso longo, é uma palestra longa, que eu estou tirando apenas alguns trechos. Em nenhum momento ele diz que a causa do fracasso na mediunidade tenha sido uma obsessão. É curioso isso, porque ele não coloca na mão de um terceiro a causa da falência na atividade mediúnica. Porque se você coloca que o culpado é o obsessor, não, o obsessor me perturbou. A obsessão, ela é consequente dessas causas que eu acabei de ler. Não são os espíritos inferiores os que induzem a isso. Você vê que ele coloca aqui, não é? A fuga da responsabilidade, quando ele diz assim, quando a pessoa tinha recursos materiais, a pessoa ficava na ambição desmedida. Se a pessoa trabalhava muito, como amparo divino, que às vezes a pessoa tem muito trabalho, é muito ocupada, a benefício da pessoa. Ele diz, a pessoa já partia logo para o outro extremo, né? Queria uma existência cômoda. Junto às experiências afetivas, a pessoa prefere o desequilíbrio sexual. Quer dizer, degenera, né? Ao lado da família, ao invés do amor e do carinho, cai na tirania. E diante da conquista da autoespiritualidade, a pessoa cai na preguiça ou na vaidade, que ainda volto aos dois extremos do negacionismo e do exibicionismo em mediunidade. Então, a causa está realmente na fuga dos compromissos. E aí ele tem uma frase aqui que é muito de acordo com aquele
discurso de Kardec na viagem de 1862 que eu acabei de ler. Olha o que o benfeitor espiritual fala para os candidatos à reencarnação na condição de médium. Diz assim: grandes massas batem às fontes do espiritismo sagrado tão só no propósito de lhe mancharem as águas. É exatamente o pensamento do codificador que ele já observava lá no início, daqueles que estudavam pouco e traziam opiniões próprias para estabelecer a dúvida, o divisionismo, o enfraquecimento da própria doutrina espírita e dizendo-se espírita. Porque ele coloca que esses causam muito mais mal à doutrina do que os inimigos da doutrina. Porque os inimigos da doutrina são inimigos da doutrina. Mas aqueles que se dizem espíritas, que trazem teses próprias, alterando o pensamento codificador, por opiniões próprias, esses causam grande dano. Porque trazem o personalismo para dentro das lides espíritas. Esquecendo da humildade, do conhecimento mais seguro e da aprofundado. Você vê, o próprio mentor lá, ao preparar os candidatos, né, já falava desse cuidado que se deve ter. Ele diz mais aqui, ó, a palestra é instigante, a gente fica assim reflexivo. Ele coloca assim que esses que vão, né, que buscam manchar as águas da doutrina, ou seja, deturpar o pensamento espírita, não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores de interesses pessoais. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos caçadores de interesses pessoais. É quando a gente tenta impor a ideia própria em detrimento dos elevados ensinos espíritas. Caçadores de interesses pessoais. Achei essa expressão muito interessante, muito importante, muito reflexiva. André Luiz traz isso na década de 40, mas eu tenho para mim que toda pessoa que reencarna como médium deve ter ouvido uma palestra como essa aqui. Porque o André Luiz, ele traz uma orientação, um fato que é genérico, não é específico, porque ele trouxe uma obra para todos. Então, ele vai trazer informações atinentes de interesse comum, né? Então, esse livro aqui é importante, essa palestra, porque ela nos recorda dos compromissos que nós assumimos na vida espiritual. Caçadores dos interesses pessoais. Nós temos que tomar muito cuidado com essa visão alargada, né, que os espíritos trazem, para que a gente não altere os princípios espíritas, mas estudemos com segurança para realmente aprender. E ele vai colocando aqui, inclusive, a ausência de ignorância, e ele usa uma expressão no final aqui, desse trecho que eu trouxe, que é o abuso da mediunidade, inclusive a mediunidade por parte de alguns para fazer o mal, né? Para perturbar, para prejudicar, para causar o desequilíbrio nas pessoas. Então, nós precisamos refletir muito sobre essa questão do nosso compromisso assumido na mediunidade. Para que a gente não retorne à pátria espiritual falidos nessa atividade. E isso depende do indivíduo. Por isso, Kardec coloca lá, no item que eu mencionei no início do nosso estudo, o item 216 do Livro dos Médiuns, que depois que o médium está pronto
nesse sentido de prática mediúnica, é que começam os grandes desafios. Os grandes desafios. E um dos maiores desafios, como nós vimos aqui na palestra do benfeitor espiritual, é ajustar a conduta ao conhecimento. Então, a pessoa precisa estudar. Estudar a mediunidade, estudar o Evangelho de Jesus, estudar os princípios fundamentais contidos no Livro dos Espíritos. O estudo é permanente. Estudar, inclusive, temas que nos levem à reflexão sobre a vida, enriquecendo o nosso conhecimento e fazendo um esforço para viver o que se sabe. O conhecimento espírita, ele é instrumental. Ele existe para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente se espiritualize, e não para ser uma estante enfeitada de livros. É um conhecimento instrumental. E isso se faz aos poucos. A gente não se transforma da noite para o dia, é óbvio. Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai se convencendo daquilo. E aos pouquinhos, nós vamos mudando o comportamento e melhorando a nossa sintonia. Médium precisa estudar todos os dias. Nunca se considerar pronto. Existem textos, Kardec inclusive menciona, a certa altura, que se a gente não lê um texto 20 vezes, a gente não aprendeu. Nós precisamos estudar o Livro dos Médiuns pelo menos umas 20 vezes. E textos como esse, que trazem uma grande interpretação do pensamento kardeciano e que nos ajudam a entender o codificador, nos trazendo reflexões importantes para que a gente vença. Agora, como a gente viu aqui na palestra, nesse trecho que eu li aqui, quais foram as causas da queda? Em resumo, a ausência do evangelho nos corações. A preguiça, a viciação, a fuga do trabalho, a ambição, o orgulho, são expressões humanas e que nós precisamos espiritualizá-las através de uma vivência do Evangelho. Mas se a gente não estudar, a gente pode só cair na teorização ou no empirismo. É importante que a gente tenha uma base, porque o conhecimento, como eu disse, ele é para viver, ele é instrumental. É um instrumento para a minha renovação. Ninguém reencarnou na mediunidade para sofrer. Todos nós reencarnamos na mediunidade para progredir, para evoluir. É uma ferramenta de progresso e não para derrota. Ah, eu passo por isso, eu sofro aquilo, eu fujo da mediunidade, que a mediunidade para mim é muito penosa. Ninguém cresce sem luta, sem sacrifício. Então, essas dificuldades que se encontra na prática mediúnica, o exercício, a vigilância que se deve ter, o cuidado com o que se fala, as opiniões que se emite, o estudo reflexivo, a humildade, a tolerância, a paciência, das noites mal dormidas, das sintonias dos espíritos que às vezes assediam mesmo, e que a pessoa tem que ter muita calma, muita serenidade. Isso não veio para o sofrimento da pessoa, isso veio para o progresso da pessoa. A grande sensibilidade mediúnica, ela veio para que a pessoa evolua. Mas a pessoa toma isso como uma derrota, como um sofrimento, como um problema na vida. Mediunidade não é problema. Mediunidade é a solução da nossa existência. Mas a gente precisa abraçar com amor essa tarefa. Senão, realmente, a visão fica distorcida. E é por isso que muitas pessoas podem... Ah, não, no Espiritismo tem muita exigência. O Espiritismo não tem exigência nenhuma em relação a médium. O Espiritismo nos esclarece acerca das bases do nosso progresso. Abraça quem quer. A pessoa não é obrigada.
Mas não é um peso. Não veja na disciplina um peso. Disciplina é libertação. Toda pessoa disciplinada é uma pessoa liberta. Você veja uma pessoa que atravesse aí o sinal vermelho num trânsito, dirigindo, ele infringiu a lei. Então ele está subordinado às penas da lei, qualquer crime que se cometa. Infração, seja de um trânsito. Ora, de onde vem o sofrimento humano? Exatamente por descumprirmos as leis divinas, sobretudo a lei de justiça, de amor e de caridade. Então o médium tem que abraçar essa lei transcendente de amor, de justiça e de caridade. Aí ele vence na tarefa. Porque, como eu disse, tudo que foi pontuado aqui nessa palestra, nessa preleção do Telésforo, está colocado no próprio indivíduo e não na obsessão. Embora a obsessão seja um dos grandes obstáculos à prática mediúnica, como coloca o codificador, mas a obsessão é consequente do pensamento do indivíduo, do comportamento do indivíduo e não a causa. Por isso é que o preletor começa aqui. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência de noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Nós vamos continuar com esse tema, porque o André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele ilustra com vários casos mais específicos em que ele aborda o que levou o indivíduo a se perder na oportunidade da reencarnação como médium. Ele vai colocar várias situações que eu vou trazer no próximo programa, em que a gente vai estudar ali a partir do capítulo 7 do livro Os Mensageiros, casos específicos, ele ilustra isso que nós acabamos de colocar aqui hoje, que são elementos gerais, mas nós vamos analisar, assim, especificamente, o que levou um ou outro, não é, à queda, de forma a clarear mais esse tema, para que a gente consiga trabalhar efetivamente na mediunidade. Eu lembro você, mais uma vez, que aí na tela, durante todo o programa, ficou um QR Code. Você acesse aí, através do aplicativo, né, esse QR Code, e mande as suas perguntas, tá? Nós vamos ter um programa posteriormente, só para tirar dúvida relativa a esse tema. Então, envie a sua pergunta aí pelo QR Code que está aí na sua tela, que ficou na tela. Nós vamos ficar aguardando aí os seus questionamentos, as suas dúvidas, né? Para que a gente tenha um canal de comunicação mais próximos. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, o Conselho Espírita Internacional, a sua presença, a sua participação, e nós voltamos no próximo programa. Até lá. Obrigada, Jacobson, por mais uma exposição tão clara, é sempre tão enriquecedora e que nos ilumina de uma forma bem especial esse ciclo de estudos para mim e tenho certeza para todos vocês. E para todos vocês que nos acompanham, deixamos o convite novamente, envie suas perguntas através do QR Code que ficou presente na tela e para quem assistir depois, não na live, ou revisado na semana, pode fazer o mesmo usando esse método. No próximo episódio, continuaremos o estudo do tema Êxitos e Fracassos na Mediunidade e agradecemos muito. Compartilhe esse programa com seus grupos de estudo, com sua casa espírita, com seus amigos, e para que juntos possamos construir esse caminho, esse local, esse grande momento gostoso que é de estudo, reflexão e vivência da mediunidade como serviço de amor e responsabilidade. Muito obrigada pela presença de todos e que Jesus nos inspire sempre. Até a próxima semana.